Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Olá Vasco. E hoje eu vim falar sobre o caso de Jaycee Duggar. Sim, ela tinha apenas 11 anos quando foi sequestrada e esse é um dos casos mais longos já registrado. E a única testemunha foi seu padrasto, Carl. E se você quer saber mais sobre esse caso, é só ficar no vídeo. Nascida em 13 de maio de 1980 em Anaheim, Califórnia, eles se mudaram para Locktown Home, junto com seu padrasto Carl, sua mãe Terry e sua irmã Tenney. E todos os dias ela ia à escola, como todas as crianças, ela pegava o ônibus. Só que o ponto de ônibus ficava muito pertinho de sua casa. Então era todos os dias assim, só que seu padrasto ficava olhando ela de longe, vendo se ela ia tudo certinho e bonitinho. Só que em 10 de junho de 1991, quando ela tinha apenas 11 anos, não foi bem isso que aconteceu. Quando ela estava indo pegar o ônibus, parou um carro em sua frente e puxou ela para dentro do carro. Carl, padrasto dela, viu aquela situação, pegou a bicicleta que estava em sua frente e seguiu aquele carro. Só que, logicamente, um carro e uma bicicleta sem desvantagem total. Depois ele conseguiu perseguir até um certo ponto, mas desesperado voltou para casa e ligou para a polícia e logo as buscas começaram. O sequestrador morava em Anichoy, que era Philip Garrido, e sua esposa Nancy. Morava em Anichoy, 3 horas daquele local, que no caso, a casa de Jaycee. Logo que ela entrou no carro, ela desmaiou. Eles desmaiaram ela não viu nada, não viu onde ela estava indo. Lembrando que ela tinha apenas 11 anos. Ela chegou nessa casa aí que vocês estão vendo, que tem tal enorme, enorme que vocês estão vendo aí. Tem trampolim, tem uma piscina de plástico sem nada e essas coisas aí que vocês estão vendo, e também tinha um galpão. E quando ela chegou, ele levou ela para o banheiro, tirou as roupas dela, vendou os olhos dela, algemou ela, e a única coisa que ela conseguiu ficar foi com o seu anel de borboleta, e lá os abusos começaram. E logo depois ele levou ela para o galpão. O galpão era muito pequeno, gente, tipo assim, muito pequeno mesmo, não tinha nem banheiro. Quando ele levou ela para o galpão, só deixou um balde lá para ela poder fazer as necessidades dela. E ele falou se ela tentasse sair, se ela tentasse fugir, não ia conseguir, porque lá fora tinha cães treinados. E se acontecesse alguma coisa, eles iam pegar ela. Enquanto isso, as buscas começaram, sua mãe e seu pai desesperados, atrás de Jaycee, mais nada. Dias foi passando. E nada, gente. Várias pessoas foi se comovendo, foi entregando panfletos e esse tipo de coisa, usando camiseta. E como a cor favorita de Jaycee era rosa, eles fizeram um laço cor-de-rosa para elas, para quando uma pessoa visse aqueles laços espalhados pela cidade inteira, lembrar se visse alguma coisa suspeita, se comoverem e tudo mais. E várias pessoas foi se comovendo, foi ajudando, mas dias foi passando e nada. E ela ficava muito sozinha naquele galpão. Felipe deu uma televisão para Jace para ela não ficar tão sozinha naquele lugar. Só que ele proibiu ela de assistir noticiários, ver jornais, esse tipo de coisa, porque ele não queria que ela soubesse de nada e ele abusava dela diariamente. Ela tinha apenas 11 anos, ela ainda era uma criança. E ela sempre comia fast food, gente, sim. E depois de um mês e meio, eles colocaram ela em um quarto dentro da casa. E ele sempre punha medo nela, Nancy não via ela, era bem difícil ver. E só Philip tinha contato com ela, Nancy não tinha nenhum contato com ela. E tipo assim, ele era muito louco, gente. Ele usava muito esse tipo de droga, assim, sabe? Tipo, metanfetamina, esse tipo de coisa. Ele tinha um problema, assim, psicológico. Ele tinha problemas psicológicos e, né? Ele já tinha sido acusado de várias outras coisas. Nancy também não tinha nada, né? Tinha vários problemas também no psicológico e punha muito medo nela, gente. E em 3 de abril de 1994, Philip e Nancy chamaram ela para poder jantar, fazer um jantar com eles todos na mesa. E foi a primeira vez que ela comeu comida e sentou na mesa junto com eles. E eles falaram para ela que há possibilidades dela estar grávida. E na verdade ela estava grávida de 4 meses. Ia completar 3 anos de cativeiro. E quando ela foi sequestrada ela tinha apenas 11 anos, então ela não sabia
e ela não sabia o que estava acontecendo, como que ia acontecer. A primeira filha dela nasceu dia 18 de agosto de 1994. E ela teve a filha lá mesmo, eles não levaram ela para o hospital para ver se a filha dela estava bem, se ela estava bem. Mas além de tudo aquilo, ela estava muito feliz, ela nasceu saudável. Então a segunda filha dela nasceu dia 13 de novembro de 1997. E Nancy obrigou Cicely a ensinar as filhas dela a chamar a Nancy de mãe e sim que a Jacely eram irmãs. Se alguém perguntasse, as três eram irmãs. Philip naquela época também abriu uma copiadora, onde Jacely trabalhava lá. E lá ela tinha e-mails e telefone. Ela nunca pediu ajuda, tentou chamar, porque né, ela tinha duas filhas, ela tinha medo dos dois machucarem as filhas dela. Só que, pra falar a verdade, a única vez que ela atendeu o telefone foi para um moço que tinha ligado pra lá, perguntando sobre as coisas da copiadora mesmo. E também esse é um dos casos que os agentes policiais falaram que teve síndrome de Estocolmo, gente. Que é quando a vítima se apaixona pelo sequestrador. Que no caso, Jacely tinha sentimentos pelo Philip que ela não tinha, entendeu? E também pra vocês terem uma ideia de como a polícia não é tão assim como diz ser. Pra vocês terem uma noção, uma época, no comecinho do sequestro, eu acho que ia fazer meio um ano de sequestro, Jacely e Philip foram pôr gasolina no carro. Eles tinham um carro, ele no caso, né, tinha um carro, uma van amarela. E lá ela saiu do carro, tinha um cartaz enorme do rosto dela. E um cara viu e perguntou como é o nome dela. E ela falou que era Jacely. Então ele ficou muito assim, né? E ligou pra polícia. Só que a polícia demorou muito pra poder chegar e ele já tinha ido embora. Pra vocês terem uma noção, a polícia não quis investigar mais sobre o carro amarelo. Não quis investigar mais. Só que aí, pra vocês terem uma ideia, ele sido preso por causa desse tipo de coisa, sabe? Então, não, gente, eu tô ainda indignada. A polícia visitou mais de 60 vezes a casa de Philip. Eles chegaram a entrar na casa de Philip, pra vocês terem uma ideia. Entraram na casa de Philip. Eles estavam no quintal. Se pelo menos a polícia tivesse entrado lá no quintal, eles iam ver as meninas, mas não foi lá. Então, dia 24 de agosto de 2009, eles resolveram ir para uma universidade da Califórnia, porque ele estava querendo abrir um projeto e ele queria falar. E esse projeto que ele criou chamava A Vontade de Deus. Então ele decidiu levar as meninas, todas elas, à universidade e lá tinha duas policiais, gente. Sim, duas policiais estudando lá. E elas olharam assim e viram alguma coisa diferente nelas. Elas, tipo assim, aparentemente as meninas eram super bem. Se alguém olhasse, era super bem. Tipo, uma tinha 15 anos e a outra tinha 11 anos naquela época, que 2009. Só que elas estavam muito pálidas, estavam muito quietas. E como elas são policiais, deve ter um instinto ou algo do tipo, elas decidiram pegar o nome completo de Philip. E falou se no dia seguinte ele poderia vir até a universidade para poder falar sobre esse assunto. Então, logo depois, os policiais foram ver o criminal dele e tinha várias coisas lá. Ele já tinha sido preso, só podia ir até um certo ponto da Califórnia, que aí, no caso, ele tinha que falar com os policiais. Então, no dia seguinte, elas falaram com os policiais foram lá e eles levaram para o interrogatório. Lá, ela, logicamente, não quis falar nada, falava que o nome dela era Lisa. Philip fez, eram filha dele, mas a Jacely falou que as duas eram filha dela. Chamaram o sargento para poder conversar com ela, deram uma caneta e um papel para ela escrever o nome dela. E lá estava escrito, e ela conseguiu escrever Jacely Duggar. E os policiais ficaram desacreditados às 18 anos de desaparecida. Então eles perguntaram para ela se ela queria ligar para a mãe dela e ela ficou meio em choque, né? Porque ela não sabia ainda, ela não estava ciente que ela estava livre. Ligaram para a mãe dela pensou que era um trote, algo do tipo, ficou muito brava, só que aí depois ela percebeu que era verdade. Por falta de atento, a polícia da Califórnia deram uma boa quantidade de dinheiro para elas por, né, essa falta de comprometimento. Em 2011, ela postou o livro dela, Hoje as Meninas Estão Bem, está tudo bem. E Philip e Nancy, logicamente, pegaram prisão perpétua.
falar que é perpétua, ela pegou 36 anos de prisão. Ela até pode sair, né? E Felipe, logicamente, pegou 400 e tantos anos de prisão, então não vai sair tão cedo. Logicamente, daqui 400 anos. Ele nem vai estar vivo, então. Esse foi o caso de Jace Duggar. Se vocês querem ver mais casos criminais aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários. Lá no meu Instagram, no meu TikTok. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilha com os amigos aí, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo, tá bom? O próximo vídeo vai ser sobre 20 fatos que eu deixei uma enquete lá no Instagram e vocês, logicamente, curtiram isso, então